Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas à subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. É um título extenso, né? É um título bem grande. É, como eu já disse, é um texto de 1960 e que está em consonância ali com o Seminário 7, que é de 59 e 60, do Lacan, e o Seminário 8, a Transferência, que é de 60 a 61. É, eu sou um sujeito dado a influências. Eu não sou influencer, mas sou um sujeito dado a influências, principalmente quando elas são positivas, principalmente quando elas são poéticas. Então, eu fui assistir a um teatro, uma peça sobre Manuel de Barros, que era o Jonas Bloch, interpretando Manuel de Barros. E como eu sempre leio alguma coisa, quase sempre leio alguma coisa antes da gente começar, eu trouxe Manuel de Barros, mas não só. Vou começar por ele. É do Concerto a Céu Aberto para Solos de Ave, desse livrinho. Eu tenho algumas edições do Manuel de Barros, é, sabe, figurinha repetida? Manuel de Barros eu me dou ao luxo, porque eu fui comprando Manuel de Barros quando ele nem era conhecido, assim, ninguém conhecia Manuel de Barros, e eu fui comprando, né? E aí só tinha livros avulsos. Aí surgiu depois essa belezura aqui, essa caixa, esse box coloridinho que só, com a Ai, obra lindo. completa do Manuel. E aí os outros manuais eu deixo no consultório, esse eu deixo aqui. Então, no caderno de apontamentos, o Manuel diz assim: é uma epígrafe, tá? E eu só vi essa epígrafe agora. Eu tinha trazido, porque eu trago muitas coisas para cá. Eu tinha trazido, como é que são as coisas, né? O Samuel Beckett, mas eu tinha trazido o Samuel Beckett para perto de mim ontem, para cá. Não tinha trazido hoje. Hoje quem eu trouxe foi o Manuel de Barros. E de quem é a epígrafe do Manuel de Barros? Samuel Beckett. Vi agora, O Inominável, exatamente, o livro que eu trouxe para cá. Então, a epígrafe. Devo falar agora de mim. Isso seria um passo na direção do silêncio. É com que a gente trabalha, né? Devo falar agora de mim. Isso seria um passo na direção do silêncio. Em quem é que faz o silêncio? É o analista. Então, a fala que nos conduz na direção do silêncio nesse lugar está o analista. Mas o Manuel, não menos importante que o Samuel Beckett, diz assim: deixei uma ave me amanhecer. Toda vez que a manhã está sendo começada nos meus olhos, é assim. Essa luz empoçada em avencas. As avencas são cegas. Nenhuma flor protege o silêncio quanto a elas. Ó, a luz da manhã empoçada em avencas, louçania das garças na manhã. Uma outra parte do caderno,
O Manuel diz assim: retrato. Quando menino, incompridava rios. Andava devagar, escuro, meio formado em silêncio. Olha aí, de novo silêncio. Queria ser a voz em que uma pedra fale. Paisagens vadiavam no seu olho. Seus cantos eram cheios de nascentes. Pregava-se nas coisas quanto aromas. Queria ser a voz em que uma pedra fale. Isso é Freud. Isso é muito Freud. Nos estudos sobre histeria, o Freud tem uma expressão em latim que é saxa locuuntur. Saxa locuuntur, eu vou escrever aqui, para não ficar parecendo um palavrão. Não, peraí. Eu tenho que escrever no chat, não é isso? Senão não aparece nada, cara. Aqui também tem chat, Carlos. Eu sei, mas eu estava escrevendo no vazio. Eu comecei a escrever na tecla Ah, que ia tá. apertar no vazio. Escrever no vazio, na verdade, é muito melhor do que escrever no. Verdade. Ô, Carlos, você está tomando café? Porque está com É cheiro de café Valéria aqui. perguntando. Porque vai que o seu café está premiado e você consegue escrever no vazio, tem que Ah, então. dividir isso com a gente, né? Mas peraí. Mas isso eu escrevo toda hora no vazio, né? Isso é mole para mim, não precisa de café, não. Sim. Saxa locuuntur. As pedras falam. É, é a expressão que Freud usa para falar das histéricas. Ó, elas falam. Saxa locuuntur. As pedras falam. E Manuel de Barros fala isso aqui, né? Nessa frase. Queria ser a voz em uma pedra, em que uma pedra fale. Mas eu disse que não ia ficar só no Manuel. Como a gente está nas veredas, eu trouxe o Guimarães Rosa também. É um livro antigo dele, primeiro livro dele, que se chama Magma. É um livro de poesias que ele detestou. Ele não queria nem que fosse publicado isso. Chama-se Revolta. Todos foram saindo de mansinho, tão calados que eu nem sei se fiquei mesmo só. Não trouxe mensagem e não me deram senha. Disseram-se que não iria perder nada, porque não há mais céu e agora que tenho medo e estou cansado, mandam-me embora. Mas não quero ir para mais longe, desterrado, porque a minha pátria é a minha memória. Não, não quero ser desterrado, que a minha pátria é a minha memória. E é com isso que a gente trabalha, né? Mas, como eu também não me canso de pesquisar e de procurar coisas para vocês, esse livro ficou sendo meu livro de cabeceira durante muitos anos. Se chama Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar. Esse livro é maravilhoso. É maravilhoso, né? Bem-vindo. Durante anos ele ficou sendo meu livro de cabeceira. Esse cara aqui só escreveu dois livros, né? Ele é um cretino. Ele só escreveu dois livros. É um Três, porque depois egoísta, né, teve Carlos? a Menina a Caminho, né? Três foi a pedido do editor Zé Garcia. Na verdade, ele só escreveu três e um conto. Uhum. Se chama Ventre Seco, que é uma porrada, Ventre Seco. Aí o Ah, o conto eu editor não gostou conheço. tanto
que pediu para escrever então um livro de contos. Aí ele escreveu Menina a Caminho. Mas esse livro aqui foi meu livro de cabeceira durante muito tempo. O Carlos. Os dois livros dele viraram filme, tanto Lavoura Arcaica quanto Um Copo de Cólera. Diga, quem é? Márcia? Não, sou eu. Você falou que foi seu livro de cabeceira durante muito tempo. Eu me lembro que quando eu li Lavoura Arcaica, eu fiquei assim, economizando. Sabe quando você sabe o que é economizar uma leitura, né? Para ela não Aham. acabar. Eu acho que é um dos livros que eu mais economizei, porque eu fiquei com medo de ler ele todo assim de uma vezada só, porque é maravilhoso, né? Só um comentário, porque realmente É, é um então, livro para economizar. a gente lê para economizar, mas também tem livros que dão medo quando a gente lê. Por exemplo, tem livros que eu não posso ler antes de dormir, senão eu não durmo nunca mais. Chama-se Maria Gabriela Leonsol. Eu já fiz essa experiência de começar a ler Maria Gabriela Leonsol na cabeceira. Esse aqui dá, mas Maria Gabriela Leonsol, e eu vejo assim, não, não vou dormir nunca mais lendo Maria Gabriela Leonsol. Aí eu largo de lado ela e foi um caso de paixão em Sintra, onde eu me encontrei com ela. Quer dizer, um fantasma dela, né? Obviamente, com a casa dela em Sintra. É, então, é só uma frase, na verdade, meia frase do Raduan Nassar. Esse cara, para quem não sabe, ele escreveu esses dois, mais um, livros, dois romances, né? Esse mais um livro. E, segundo ele, não tinha mais nada para escrever, já tinha escrito tudo e outras pessoas já escreveram tanto que ele não precisava, ele só queria duas coisas: ler e criar galinhas. Aí ele foi para. Ele tem uma fazenda no interior de São Paulo, eu esqueci o nome. Começa com cara, acho que é Caraguatatuba, alguma coisa assim. Então, é, praticamente é um livro que não tem ponto, né? Tem vírgula, mas não tem ponto. Por isso dá medo, né? Por isso, antes de começar uma frase, tem que respirar fundo, porque você vai ter que respirar no meio dela de novo, porque não tem ponto. Tudo bem, né? A Clarice falava que odiava odiava os redatores, como é que chama? Os revisores das editoras, porque eles achavam de colocar vírgula onde eles bem entendiam. E para ela, as vírgulas eram a respiração dela. Tudo bem, então, que tem as vírgulas aqui, mas. Os olhos no teto, a nudez dentro do quarto, róseo, azul ou violáceo. O quarto é inviolável. O quarto é individual, é um mundo. Quarto catedral, onde, nos intervalos da angústia, se colhe, de um áspero caule, na palma da mão, a rosa branca do desespero, pois entre os objetos que o quarto consagra estão, primeiro, os objetos do corpo. Ponto. Ponto não, eu botei um ponto. Eu fiz uma escansão no Lavoura da Arcaica, senão isso ia até o fim do livro, assim. É, então, são os objetos soletrados no corpo, né? Esses primeiros objetos que se consagra, né? São os objetos que ficam no corpo. Os objetos que ficam no corpo, Freud já nos disse: objeto oral, anal, a voz, o olhar.
né? São as pulsões que buscam por seus objetos que estão no corpo. São as marcas desse outro materno. Então, a subversão do sujeito é um Lacan pensando muito na questão da linguagem, né? De como a linguagem afeta o corpo, como a gente somatiza por conta da linguagem, como a gente é atravessado pela linguagem, como que a linguagem, que é tudo de mais precioso, né, que a gente tem, como a linguagem ela nos atrapalha e nos auxilia. Às vezes, ao atrapalhar, nos auxiliam e às vezes ao pensar que ela está nos auxiliando, nos atrapalha. Eu estou fazendo uma equivalência aqui com esse atrapalhar com as formações do inconsciente, né? Os xistes, os atos falhos, os sonhos, as formações do inconsciente. Então, eu disse quinto parágrafo, mas vou anteceder um pela importância do quarto parágrafo. O inconsciente, a partir de Freud, é uma cadeia de significantes que, em algum lugar, numa outra cena, que é a cena do inconsciente, se repete e insiste para interferir nos cortes que lhe oferece o discurso efetivo e na cogitação a que ele dá forma, né? Então, é, há uma repetição que Lacan, no seminário 11, quando falar de inconsciente repetição, vai dizer do Wiederholungszwang, nesse automatismo de repetição. Nessa fórmula que só é nossa, por ser conforme tanto ao texto freudiano quanto à experiência que ele inaugurou, o termo crucial é o significante, ressuscitado da retórica antiga pela linguística moderna, numa doutrina cujas etapas não podemos assinalar aqui, mas da qual os nomes de Ferdinand de Saussure e Roman Jakobson indicarão a aurora e a culminância atual, lembrando que a ciência piloto do estruturalismo no Ocidente tem suas raízes na Rússia, em que floresceu o formalismo. Genebra, 1910, e Petrogrado, 1920. Dize bem porque o seu instrumento faltou a Freud. Mas essa falha da história só faz tornar mais instrutivo o fato de que os mecanismos descritos por Freud, como sendo os do processo primário, onde o inconsciente encontra seu regime, abrangem exatamente as funções que essa escola toma por determinantes das vertentes mais radicais dos efeitos da linguagem, quais sejam a metáfora e a metonímia. Ou, dito de outra maneira, os efeitos de substituição e combinação do significante, nas dimensões, respectivamente, sincrônica e diacrônica em que eles aparecem no discurso. Quer dizer, se faltou a Freud, Ferdinand de Saussure, só faltou porque não havia internet, porque no exato momento em que Freud estava escrevendo A Interpretação dos Sonhos, em 1900, né, e publicando em 1900, em Viena, Saussure, na França, estava falando de metáfora e metonímia, né, no seu curso de Linguística Geral. Então, condensação para metáfora e deslocamento para metonímia são os dois efeitos de linguagem
do sonho, são os efeitos do significante no inconsciente que a palavra trata de revelar, ou deixe, entre parênteses, velar. Uma vez reconhecida a estrutura da linguagem no inconsciente, que tipo de sujeito podemos conceber-lhe? Então, é necessário que a gente pense e articule qual é a estrutura da linguagem do inconsciente para que a gente possa saber qual sujeito. É um Lacan aqui de 1960, a gente não pode esquecer isso. Então, desse inconsciente estruturado como uma linguagem, e ele está pensando aqui nas estruturas clínicas, neurose, perversão e psicose. Então, uma vez que se decide essa partida, de onde o sujeito fala e para quem ele fala, quem é esse outro, se localiza isso, de onde o sujeito fala e para quem ele fala, quem é esse outro, a gente pode saber quem é esse sujeito estruturalmente que está falando. E esse outro é o analista, que será colocado como sujeito suposto saber na condição de qualquer um desse significante qualquer da transferência, né? Eu já chamei atenção aqui, mas é sempre bom lembrar, como diz o Chico, que esse significante qualquer não é qualquer coisa, é um significante qualquer de extrema importância para o sujeito que escolhe um traço de identificação no seu analista, né? Um traço de identificação, o traço unário, Einziger-Zucker, o traço unário é de extrema importância para o sujeito na análise. Carlos, Diga. é Vera. Eu não entendi muito bem essa frase, combinação do significante nas dimensões, respectivamente, sincrônica e diacrônica. É, então, a sincronia e diacronia dizem respeito ao eixo metafórico e metonímico de uma análise, né? A sincronicidade e a diacronicidade falam exatamente a respeito disso. Diga, Rosane. Com a palavra, Rosane, aí, nossa mestra. Vamos lá. Em linguística, diacronia é o estudo ao longo do tempo, de um ponto do É isso tempo, que eu pensei tá, também, até um Rosane. determinado ponto do tempo. É, Então, você estuda a história de uma palavra, a evolução dela, de uma estrutura sintática, da, do- da semântica, né? Sobretudo da semântica, tá? Mas, na verdade, tudo em linguagem. Sincronia é naquele tempo, qualquer que seja o tempo, né? Então, eu estou fazendo o estudo sincrônico de 1800, sei lá o quê. Estou fazendo o estudo sincrônico de agora, né? Isso em linguagem. Acredito que se estenda, né? As palavras se estendam a outros estudos, não só a linguística, né? Então, ao longo de, sim, em grego, é relação de elo, daí sintaxe, a relação de elo entre as palavras, né? Ótimo, Rosane, obrigado. Que é isso, então? Diacronia no tempo, né? E a sincronia, como te diz, no espaço. Em termos de, Espaço-temporalmente ou metaforonimicamente, como Lacan fala, né? Lacan fala em metaforonímia. A palavra é uma acepção metaforonímica da relação do sujeito com o outro. só comentar em termos de metodologia de pesquisa, enfim, em ciências humanas, essa distinção de diacronia e sincronia
é isso, é, diacronia não só como uma questão ao longo do tempo, mas marcadamente, no sentido praticamente cronológico, muito forte. Esse já é através de, né? Então, por exemplo, tem um autor que eu estudo que ele discute questões da tragédia grega, e ele faz a distinção entre diacrônico e sincrônico, assim, ó, eu poderia fazer, né, pegar um tema e fazer diacronicamente, né, ali, vendo essa passagem cronológica, ou sincrônico no sentido de, eu estudo um tema e quase que, não é exatamente transhistoricamente, né, mas eu quero estudar, sei lá, a questão do matricídio na tragédia grega. Então, eu estudo esse tema de modo sincrônico, né, quanto Fa- uma temática, né, em Faz vez um de pegar cronológico. recorte. É, e aí É, Faz um pode recorte. ser, e aí pode ser de décadas, né, séculos, não necessariamente cronológico, mas, pois, né, eu vou estudar esse tema aqui, né, de modo sincrônico. Ah, ótimo. Tereza, obrigado, Zé. Eu acho fantástico ouvir essas pessoas falarem, cada uma das suas áreas, da mesma coisa, mas eu, como não tenho esse domínio, vou falar como Freud, que eu acho que, para a colega que perguntou, a Vera, né? Vera, condensação e deslocamento. Deslocamento, um significante remete a outro significante, remete a outro significante, vai se deslocando, né? É, e a sincronia, que é a condensação, um significante brota no outro significante, brota no outro significante, substituindo. Pelo menos é assim que eu entendi em Freud, não sei se vai te servir. Obrigada. obrigada, Márcia. Obrigada a todos. Foi ótimo, Tereza, obrigado. Então, podemos tentar aqui, numa preocupação de método, partir da definição estritamente linguística do eu como significante, onde ele não é nada além do shifter, ou indicativo que no sujeito do enunciado designa o sujeito enquanto ele fala naquele momento. Rosane, você quer falar sobre isso? Sobre o shifter? Não, queria perguntar, a Tereza falou algo ou algos tão interessantes, né? Queria só um pouquinho, que ela desenvolvesse um pouquinho mais. Não agora, se você achar que não deve ser agora, depois, tá? Eu A Maria também Tereza queria. acabou de falar. Rosane, você me bota para rir. Como é que você vem me pedir mais sobre metáfora e metonímia, Rosane? Não Eu é estou isso, é porque, nervosa. escuta, eu estou aqui para aprender, né? Estou para aprender. Eu estou roendo as unhas. Pra, sei lá, eu vou tentar falar de novo aqui. Para mim, assim, porque Freud chama condensação e deslocamento. Então, para mim, assim, deslocamento é um que liga com o outro, que liga, que chama o outro, que chama o outro, que chama o outro. Estou falando da maneira mais besta do mundo. Não, mas eu estou E, entendendo. e a condensação é quando há uma transformação de um significante que se torna outro, completamente diferente, mas que tem uma ligação, sei lá o quê. Muitas vezes, em psicanálise, é uma ligação temporal, né? Ou uma ligação, o Freud às vezes diz até por oposição. Mas, enfim, é um deslocamento. Ele some e surge outro. E some e surge outro. Não há uma continuidade, né? Há um salto. E no deslocamento há uma continuidade, sei lá. Bom, você me Não, deixou. obrigada, está ajudando, está ajudando. Eu leio muita coisa que eu não compreendo. Eu fico querendo bater com a minha cabeça na parede, né? Então, Rosana, É, só completando ah, aqui um pouquinho, vocês me dão licença? Alguém pediu para falar antes? Eu esqueci de levantar a mão. Não, é porque nós estamos falando aqui, na verdade, é do discurso clínico, né, Carlos? Que ou as aham. coisas elas são, numa linguagem bem popular, elas são continuadas, elas são emendadas, ou se novidades aparecem após a repetição, o que que é o novo? O novo são esses significantes novos que podem aparecer. Então, penso eu que nós temos aí esse denominador comum nessa conversa nossa aqui nesse momento, que falamos daquilo que escutamos na clínica. Ajudou, Rosana? sim, obrigada, ajudou. Eu vou colocar aqui no chat
Talvez para mim um exemplo mais ilustrativo do que a Maria Tereza falou sobre a cadeia da associação livre e, ao mesmo tempo, a transformação de um significante em outro significante. Por isso, Lacan fala em processo metaforonímico, é porque as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. É, sobre o homem dos ratos, em que a palavra ela vai fazendo uma associação, o sujeito vai fazendo uma associação livre das palavras. E é o que Freud escuta. Raten é dívida, sujeito, né, representa o sujeito, ante outro significante, que é rat, que é o rato, que representa o sujeito ante Spielratten, que era um rato de jogo, que era o pai dele. Entende? Quer dizer, o sujeito está aí, mas ao mesmo tempo ele é sempre outro. Tem um deslizamento, né, nessa cadeia metonímica, diacrônica, e ao mesmo tempo vão surgindo outros significantes. Dívida, rato, rato de jogo, e assim sucessivamente. Carlos, eu posso fazer uma pergunta? Eu estou sem saber levantar a mão. Boa tarde. Quem está falando? É Marta. Oi, Oi, Marta. Ah, está aqui embaixo. Estava olhando por aqui. Diga, Marta. Eu fiquei pensando no deslocamento de um significante deslizando para outro, isso início de análise, e no percorrer né, de um curso da análise, e o final de análise, quando fala transformação do significante, em que a gente pode trazer um outro significante, se teria a ver isso essa condensação sem ser rígida, mas à medida que o sujeito promove um outro significante que o faça sair dessa posição de gozo, que o significante mestre inicialmente o colocou, se a gente poderia pensar por essa via, Carlos. Hum. Então, pode sim, né? E se você está pensando, então é o que você está pensando. É, Esses significantes vão mudando ao longo da análise, né? Sim. Esses significantes vão ganhando um outro lugar para o sujeito na análise, né? Quer dizer, se tem a frase que a gente segue aqui, quase que ao pé da letra, aqui quando eu digo na análise pessoal de cada um, só o amor permite ao gozo sublimação condescender ao desejo, né? Então, só o amor de transferência, a gente pode colocar aqui, permite ao gozo. O gozo não é nada, né? Ou o gozo é aquilo que Lacan diz que só serve para fazer o sujeito sofrer. Se o gozo não é nada, ou só faz sofrer, e se o gozo não se submete à lei, o gozo mal se inscreve na cadeia significante. Então, são raspas de limão siciliano do gozo aí que vão caindo, e que vão dando um perfume ao desejo. São as raspas aí desse gozo. Até que seja uma outra coisa totalmente diferente para o sujeito. Que ele invente esse bem dizer, cria um novo significante, uma nova palavra, que ele se conduza a partir daí, né? E aqui ó, ele diz, é aquilo que insiste e se repete, né? Insiste e se repete. É o Wiederholungswahn, automatismo de repetição, compulsão à repetição. Uhum. Insiste e repete, até que, olha aí, Manuel de Barros. Eu sabia que o Manuel de Barros ia ser ilustrativo para a gente hoje. Repetir, 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 até fazer diferente. A repetição é um dom de estilo, diz Manuel, né? Repetir, 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 até que se faça diferente.
Então, a repetição é sempre da ordem da diferença em psicanálise, né? Isso está no conceito que eu trabalhei em outro lugar sobre identificação, que eu estava falando aqui ainda há pouco de traço de identificação, traço unário, né? O traço de identificação é um traço da ordem da diferença, não é um Pois é, traço você de falou desse traço em relação ao analista e analisante, e eu fiquei sem entender isso. Fala disso, Carlos, se puder, nesse momento, em outro, não sei. É, um exemplo simples que eu já dei até nesse dia que eu dei essa aula em outro lugar. Eu estava num congresso de psicanálise aqui no Rio, sei exatamente onde era, IBAM, lá pela década de 80, assim. E eu estava com um amigo muito querido, era meu melhor amigo, sempre foi, sempre será, mesmo que ele já não esteja mais aqui. E tomando café no balcão ali, muita gente, aquela confusão de congresso, e alguma coisa, muita gente do meu lado, do lado dele também, todo mundo querendo pegar café, não sei, essas coisas assim. E aí, do meu lado, caiu alguma coisa no chão, que eu abaixei e dei para essa pessoa aqui do meu lado o que tinha caído no chão. Eu não vi o que tinha caído no chão, eu vi que tinha caído dessa pessoa, que ela deixou cair no chão. Eu abaixei, peguei e dei para essa pessoa aqui. Isso foi talvez na sexta ou no sábado do congresso. Na segunda-feira, ela me liga e se localiza como tendo sido aquela a quem eu abaixei, peguei alguma coisa e dei para ela. Tal como meu pai, se tivesse vivo, faria por mim. Esse, Nossa Nossa, que Uau! associação! Uau! esse É. é o traço de identificação. Uhum. É, é um traço que eu nem sei, nem sabia, né, qual era. Como? O que localiza, o sujeito localiza, né? No analista, e foi um belo de percurso de análise. Que é isso? É um significante qualquer. Qualquer. Caiu uma coisa qualquer ali, que eu juro, nem lembro mais o que caiu, mas ela sabe o que caiu. É esse objeto aí, esse resto do pai, que eu resgato e dou para ela. Obrigada, Carlos. Então, não é um significante qualquer. É qualquer coisa, mas não é qualquer coisa. Uhum. Aham. Se eu expliquei. Entendeu? Deu para entender o que é um traço de identificação? Deu. Muito obrigada. Juliana. Tereza. Quanto à relação que você fez da metáfora e metonímia com repetição, eu fiquei pensando se a gente não deveria remontar ao capítulo 7 da Interpretação dos Sonhos, onde o Freud fala de uma maneira que até às vezes é chata, porque é minucioso. E vai para Marta um pouco essa indicação, porque ele fala do famoso pente e do filtro, que são os níveis, né, em que qualquer fala, qualquer palavra, qualquer escuta tem que passar. Porque, na verdade, é impossível a- na fala haver só deslocamento e não haver condensação. E o Lacan reforça isso quando ele fala o trabalho da linguagem é metaforonímico. Então, não tem essa da analisante chegar no primeiro dia falando só com deslocamento e depois, no final, com condensação. A questão é a possibilidade de poder fazer essa operação metaforonímica. E aí, muitas vezes, a capacidade do analista escutar e do próprio paciente escutar, porque também não adianta o analista escutar e isso não fazer efeito. Então, na clínica, a questão fica muito mais na escuta do que na fala, porque na fala, agora, quando eu estou falando aqui, eu estou fazendo condensação e deslocamento. Não tem como não fazer os dois ao mesmo tempo. A questão é da escuta. Obrigada, Tereza. Você localizou aí a interpretação dos sonhos, me parece que você falou a página. Qual que é? Não, capítulo 7. Capítulo Capítulo 7. 7. A Tá. página Capítulo depois. 7, vou um pouco mais longe.
capítulo 7, item B, regressão. Ou Tá. Paulo, Carlos, Carlos, obrigada, gente. Olha Mas a só, Rosane agora. gostaria de falar sobre o shifter? ô, Não, Carlos, hum, desculpa. não fala, eu falei Diga, que Vera. depois. Não, é porque eu acho que a sincronia e diacronia agora com a explicação ficou muito melhor para mim entender o que foi discutido agora. Ah, E tem tá. tempo e tem a lógica do segmento, ficou muito melhor para Isso. mim. E eu, e Ah, eu que bom. esqueci, e eu esqueci de incluir na minha fala a questão da repetição. A repetição é tiquei automaton ao mesmo tempo. Acontece é que sempre se repete o conteúdo, né? E se repete o vazio. Então, só que para ouvir que há uma repetição do nada, porque o que se repete, na verdade, é o vazio. Só que ele vem recoberto de significante. Mas o que está sendo repetido é o nonsense, embora o nonsense esteja recoberto por um sense, por um sentido. Obrigada, Maria Tereza. Elô, Então, Carlos, quando nessa questão do gozo, da compulsão à repetição, por mais que você, como você acabou de dizer, né, repete-se de forma diferente, o Lacan considera a compulsão à repetição sempre como ação da pulsão de morte? Ou sempre. tem algum? Sempre. Não, sempre por Tá, é isso que eu queria tirar dúvida, é óbvio, nós estamos estudando Lacan aqui, porque outro dia eu estava relendo um livro da Joyce McDougall e ela considera a repetição estando ao lado da pulsão de vida. Aí eu tinha essa dúvida. Então, é isso. É Para porque é ele, outra leitura, a Joyce sim, McDowell é uma outra leitura da psicanálise, né? sim, sim, O Lacan e o próprio Freud, segundo o meu entendimento, a compulsão à repetição é sempre de uma pura perda, né? É sempre da ordem da pulsão de morte. É perda, então, algo se perde no sujeito, algo se perde na fala quando se fala, né? Quando se fala, algo cai. Esse resto, né? Esse objeto A, esse real, inominável, olha ele aqui de novo. Samuel Beckett. É, esse inominável é esse real, é a pulsão de morte. É a das Ding, né? Para Lacan é assim. obrigada. Tá ótimo, obrigada. Ô, Carlos, Diga, Vânia. eu não consigo imaginar que só haja pulsão de morte. São coisas que acontecem. Se você consegue deixar algo ir, o novo há de vir, né? Tem sempre vida e morte. Agora, a questão de quando se existe fixações a neurose, a histérica sofre de reminiscências, né? O neurótico sofre de reminiscências. Sim. Então, se é possível fazer essa virada, alguma coisa se abre. Hoje você começou falando do vazio, e a gente vê que o vazio é cheio de coisas, né? Não é como se pensa que seja um oco sem nada. E o nadinha, hoje você estava falando sobre essa questão. Quando é que algum resto em análise pode ser considerado como o objetinho A entra como função de resto? Isso demora muito. Quantas voltinhas vai se dando para tentar jogar outros objetinhos para ir ficar cobrindo esse vazio para que ele não, para realmente não aparecer o desejo, esse desejo que é assim fundamental para que a vida possa acontecer. Então, quando há morte, pulsão de morte, algo se vai para que outra coisa possa vir. Você falou muitas coisas aí, Vânia. Muitas coisas. Muitas coisas. Então, um copo vazio está cheio de ar, né?
Eu Do coloquei lá no Chico. grupo a música do Chico. Ah, é? Ah, tá. Música que você lembrou? Então, opa, caiu aqui. Então, tem muitas coisas aí, Vânia. Quando se fala da pulsão de morte, não quer dizer, né? E Lacan fala, só existe uma pulsão, a pulsão de morte. Não quer dizer que não exista pulsão de vida. Uhum. É, a gente pode pensar que a vida inaugura a morte. A gente pode Uhum. pensar, é, eu vi o filme do Almodóvar e, e quando eu estava vendo pela segunda vez o filme do Almodóvar, que eu fui ver ontem pela segunda vez, que é Natal Amargo, é, eu fiquei pensando que ver um filme do Almodóvar é como entrar num museu, né? É, se o museu é bom, eu não me canso de entrar no museu. Eu vou algumas vezes ao museu. É a mesma coisa, não, é sempre outro. O objeto é sempre outro. Sempre, né? O olhar é sempre outro. Um livro que se lê, né? Pega aí o nosso Freud ou Lacan, é sempre outro. A gente lê, relê, relê, é sempre outro. A estética almodovariana é sempre outra. E eu li com outros olhos a segunda vez que eu revi o filme. Então, não é que não haja vida, a incidência é da pulsão de morte. A prevalência é da Thiago, estou pulsão de muito morte. feliz. Não tem problema nenhum, a gente pode fazer isso, de A, combinar, da gente fazer uma conversa. a prevalência, então, é do real. E o real é a pulsão de morte. Real simbólico imaginário. Então, é, isso é Milor Fernandes, olha isso, não é Lacan. Milor Fernandes era um Olha, escritor. Milor Fernandes era um escritor da Veja, era um escritor. É, e ele tinha uma frase, e quem me lembrava sempre essa frase, olha aí, era o Norberto, esse que eu acabei de citar aqui, que estava junto no congresso lá, que era meu melhor amigo. E ele repetia a frase sempre do Milor Fernandes para mim. Assim, a frase do Milor Fernandes dizem será que ele tem a cadeira mais para cá para você encostar? que uma imagem vale mais do que 1.000 palavras, mas diz isso sem dizer, dizia o Hum. Milor, né? Diz isso sem palavras, melhor dizendo. Margarete Domingues, um beijo grande para você. Bom te ver aqui. Muito bom. Olha, o Carlos, se você colocar uma imagem que me veio agora, a semente que cai no chão, até eu acho que isso é bíblico, João, eu acho que é versículo 14, né? Se a semente que cai no chão não se partir, ela morre, porque fica infecunda. Então, hoje você também falou, da onde que eu parto para dizer tal coisa? A escuta do analista é fundamental ela perceber isso, da onde que se está partindo para falar A, Isso. B ou C. Então, partição, separtition. É um neologismo que o Lacan inventa. Uhum. Separtir é separar com partir. É um neologismo que ele faz, né? Não existe a possibilidade de falar que não seja perda. Quando eu falo, algo de mim se perdeu, algo em mim se perdeu. O outro escuta, mas não escuta tudo, né? Daí que é impossível uma análise, é impossível, veja bem, que não tenha um acting out.
do analisante. Uma análise sem algum acting out do analisante é a suposição que o analista teria escutado absolutamente tudo. E é impossível, por estrutura, um analista escutar tudo. Pode escutar bem, muito bem, mas tudo é impossível, né? A gente trabalha com não todo, não toda escuta. Se há não toda, aí o acting out é a pontuação de que você não ouviu tudo que eu tinha para falar, você, qualquer coisa, né? Uma análise opera assim. Então, algo se perde. Quando o Lacan, na direção da cura, fala que o analista paga também de três formas, ao pagar, ele está perdendo algo de si. Ele paga com a sua pessoa, que é o imaginário, ele paga, isso é o analista, ele paga com suas palavras, que é o simbólico, e ele paga com seu ser, que é o real. Então, esse pagamento que o analista faz também numa sessão de análise é algo de si que se esvai nessa relação com o outro. E claro, o sujeito, né, olha lá o nosso homem dos ratos ali, ele só se presentifica por sua queda. Ele só se presentifica quando algo dele não está lá mais. Então, a presença é presença de uma ausência. Então, a presença é ali uma vida, de uma ausência, morte. Fordar, fordar, fordar. É sempre nessa lógica de presença ausente, que é uma lógica né, desse significante fálico, que Lacan diz, né, que está nesse automatismo de repetição, que é presença de uma ausência, presença de uma ausência. Maria Tereza, está com a mãozinha levantada aí. É. Tô. Eu não sei onde está, mas Carlos talvez saiba. O Freud pega a reprodução celular, né, para gerar um ser humano, um bebê, um animal, e fala da questão da morte. Ele diz: duas células, gameto e espermatozoide, se unem, as duas morrem e surge uma terceira. Isso é muito bonito, que será, eu não sei os nomes em biologia, um Freud ainda bem biologista, né? E ele A diz isso. divisão celular. Divisão celular, exatamente. Então, eu assim, acho que isso fala muito bem de como é que não há possibilidade de vida sem morte, né? Então, ele diz, para Sim. nascer uma nova vida, duas células morrem para se formar uma outra, e aí essa outra se divide e formam duas diferentes, e depois essas duas se dividem em quatro, e ele vai mostrando que a cada encontro celular tem uma morte, e ao mesmo Você tempo sabe, uma vida. Tereza, isso que você está trazendo é algo que eu estava até refletindo outro dia, porque me parece que quando ele fala também sobre esse ponto da divisão celular, aí não se encontra o que poderíamos chamar do corte, do ato analítico. Ele traz também, acho que no 11, ele fala sobre aquela ameba, Daphne, também, vários seminários ele Falando, traz. desculpe, você está Não, eu falando estou dele, falando de Lacan ou Freud. ele, Freud? Essa Não, citação do Freud. eu estou falando do Freud. Você está falando do É. Freud Lacan? e também Lacan, acabar Lacan, lendo Freud, traz no seminário 11, traz no Mas, seminário 16 sobre essa Mas questão. essa mas referência que antes a do Tereza Lacan, está. antes do Lacan dizer que a pulsão é sempre de morte, o Freud diz toda pulsão é pulsão de morte, Sim, né? sim, sim, E o Lacan mantém isso, porque ele está fazendo uma releitura. Eu sim, acho que essa é referência. inaugural, não há Então, vida se não você quer não dizer souber que morrer, né? não haja vida, mas há nessa Exato, alternância exato. do Fordar, entende? Há nessa alternância do Fordar. É só na alternância. Eu preciso ter uma Beyahun, que é uma afirmação Vai ter um Afirmação primordial. stop. primordial. Vou escrever aqui. Pois é, Sentido, afirmação primordial para poder se ter aí alguma negação, né? sentido antitético das palavras também trabalha um pouco isso, né? Enfim. Mas para além disso, quando estava falando sobre esse ponto da sincronia,
da metáfora, eu fico pensando como é que você sai desses dois pontos, dessa ambivalência, para poder algo que é o Então, inominável, o real, quando mas se impõe. sai exatamente a partir da criação. Esse sujeito do inconsciente ali, ó, Hatten, sujeito, Hat, é a saída. Ali saiu, apareceu o sujeito inconsciente. Ele saiu na sua queda. Ele saiu na sua queda. Ele saiu na sua queda. Ele sai com a condição de se perder. Ele sai com a condição de se Pois é, perder. ele não é o rato, também não é, é algo assim que fica o Tá entre, entre, tá entre entre. um e outro. Entre, Isso que eu acho importante entre. assim Isso. marcar. É. Ele não é mais rato. Não. Ele, É, aquilo ali é algo que pode ter assim feito um quê? Ele caiu daquela condição que inconscientemente estava sendo sobredeterminado. Uma identificação com o traço do pai, né? Que o pai jogava muito, então sim, era isso pelo rato rato, de ele era o rato jogo, de jogo. rato de jogo. É Então isso. ele cai desse lugar que ele cegamente estava ali se identificando, como se tendo uma dívida, devendo, devendo, e eu acho que o homem dos ratos, ele indica esse ponto da dívida simbólica, que ela é impagável. Tem algum Isso. ponto aí que instiga o sujeito desejante a fazer outra coisa. Então, sair dessa dívida simbólica é sair desse puro lugar de gozo do outro, Uhum. porque E é uma dívida do pai, não é dele, que enquanto ele tá, traz para si próprio. isso, sair da dívida do outro. Mas Isso. enquanto vivos, existe sempre alguma coisa, esse resto ineliminável. E, sim, mas enquanto vivo é a própria palavra. Se você citou a Bíblia aí, então, a palavra se fez Verbo, Lá verbo. No verbo. Goethe, no Goethe ele diz, a palavra se fez carne. no Goethe, a É palavra se isso é fez que a carne. A letra Bíblia, expressa. Há alguém aí cuja razão tropeça, mas a razão, isso é Mefistófeles falando, é um maravilhoso. Eu esqueci o resto. Eu sabia esse trecho de cor. Enfim, era uma época que eu lia mais o Fausto. É, vamos e lá. na psicanálise, quando o O sujeito que quer fala, ele deixa dizer, de ser um pedaço de carne. vou continuar aqui. O que quer dizer que designa o sujeito da enunciação, mas não o significa? É o que se evidencia pelo fato de que todo significante do sujeito da enunciação pode faltar no enunciado, além de haver os que diferem do eu e não apenas no que é insuficientemente chamado de casos da primeira pessoa do singular, se lhe acrescentarmos seu alojamento na invocação plural e até no SI da autossugestão. Pensamos, por exemplo, ter reconhecido o sujeito da enunciação no significante ne, chamado pelos gramáticos de ne-expletivo, termo em que já se anuncia a incrível opinião daqueles entre os melhores que tomam sua forma como entregue ao capricho. Posso o encargo que lhe damos fazê-los corrigirem-se nisso, antes que, né, se revele que eles não entendem nada do assunto. Retirem esse ne e minha enunciação perde seu valor do ataque, elidindo-me o eu no impessoal. Mas temo, assim, que eles, né, venham a me execrar, passe ao largo desse N e sua ausência, reduzindo o alegado temor da afirmação de minha repugnância a uma associação, a uma asserção tímida, reduz a ênfase de minha enunciação, situando-me no enunciado. Mas se digo tu
ele no seminário 3 diz tu es ma femme, que é tu és minha mulher, mas tu é também matar, tá? Ele faz um jogo de palavras, olha aí, uma metaforonimia aí do Lacan, né, esse neologismo. Por eles me aborrecerem, onde me situei então, se no tu, calado, em que os fito com desdém. Não façam cara feia, evoco de viés o que me repugna em cobrir com a carta marcada da clínica. Qual seja a maneira certa de responder a pergunta: quem está falando? Quando se trata do sujeito inconsciente. Pois essa resposta não poderia provir dele se ele não sabe o que diz e nem sequer o que está falando, como nos ensina a experiência inteira da análise. Então, quem está falando implica na continuação da pergunta é o que foi. Quem está falando é o que o outro quer do meu eu. Com que o lugar do interdito, que é o intradito, de um entre dois sujeitos. É justamente aquele em que se divide a transparência do sujeito clássico para passar os efeitos de fading, dessa queda, né, que especificam o sujeito freudiano, por sua ocultação por um significante cada vez mais puro. Quer esses efeitos nos levem aos confins em que o lapso e xiste, em sua colusão, se confundem, quer até onde a elisão é tão mais alusiva ao esconder em sua toca a presença, que é espantoso que a caça ao Dasein não tenha tirado maior proveito disso. O que é esse grande imbróglio aí desse parágrafo? É que é, há um furo do discurso, né? Ali onde há o furo do discurso, surge a verdade do inconsciente. Ali onde há o furo do discurso, nesse entre o S1 e o S2, surge esse sujeito. Qual é esse sujeito? Esse sujeito é inconsciente. Na emergência desse sujeito do inconsciente, há uma emergência de uma verdade. Qual verdade? Não sei qual, qualquer uma, mas uma verdade do sujeito do seu inconsciente. Né? Então, quando o sujeito se equivoca, ali ele fala a verdade. Né? Quando o sujeito se contradiz, ele fala a verdade. Né? Quando há um equívoco, esse equívoco leva o sujeito mais além, né? É, então, é nessa queda, fading, ou nessa ocultação, que aparece o sujeito, né? Diga, Marcelo. Então, isso não é uma chave para entender muito assim a questão da leitura do texto do Lacan. A todo momento ele está falando sobre a queda de algo, sobre esse sujeito do inconsciente, quer dizer, ele está se referenciando a esse sujeito do inconsciente a quase todo momento, de várias e várias maneiras. Só que ele não fala, né? Né? Vai falar do sujeito que surge, aí que é a verdade do sujeito, mas de várias maneiras, mas se você pegar o texto assim, quantas e quantas e quantas vezes ele vai se referir a esse ao surgimento, né, da ideia do inconsciente, esse sujeito do inconsciente, quer dizer, o quanto que ele está falando sobre isso, que, né, o inconsciente. E outras coisas, a coisa do negativo, acho, né? A questão do real, alguma coisa, quer dizer, essas questões que acho que vão surgindo, mas sem que ele fale sobre ela. Sempre de alguma maneira está ali, meio Então, poeticamente, né? o Freud, no início, ele até fala, porque ele tem que dar exemplo. Ele escreve três grandes livros, dando um exemplo atrás do outro. A interpretação dos sonhos, o xiste e sua relação com o inconsciente e a psicopatologia da vida cotidiana.
Ele dá um monte de exemplo sobre a formação do inconsciente, através do ato falho, através do xiste, através do sonho. É, é, e, Inclusive, e é o claro livro. que é claro que a gente escutando um sujeito, Freud está em nossa retaguarda, mas veja, a gente faz teoria a partir da clínica, é isso que Freud nos ensinou, e não o contrário, né? Freud nunca fez teoria e depois foi confirmar na clínica, né? A clínica né, faz surgir a teoria. Então, quando isso acontece na clínica, como você falou, Marcelo, né, é naquele momento, como Freud diz, né, que é o salto do leão sobre a presa. Eu não canso de repetir essa passagem do Freud, né, em Análise Terminável e Interminável. O que que é a interpretação? É como o salto do leão sobre a presa. E naquele momento, naquele instante, nem antes nem depois. É claro que a guisa de ilustração, o Freud tem que dar milhões de exemplos, né? E são exemplos que às vezes têm sentido na hora que acontece, né? Na Na hora que clínica, né? acontece, o sujeito se ruboriza do ato falho que fez, né? Engasga, treme, vacila, gagueja, né? Que é a constatação em ato do, da evidência do inconsciente, né? Até Tereza, o Xiste, né? pô, É um livro que fala muito, né? Vai mostrar muitos exemplos, muitos exemplos, muitos exemplos, mas que é pouco lido, né? então, é, vou. é, Meu avô materno deixou um livro para eu acabar. Assim me chegou o livro. É, e o livro chamava-se A Psicanálise do Riso. Ah, meu Deus. E ele começou a escrever esse livro, eu tenho as anotações dele, quando eu nem sabia o que que era psicanálise, né? Nunca tinha ouvido falar em psicanálise e ele estava estudando. Psicanálise do riso. Ele gostava muito do humor. Então ele foi ler Victor Hugo, foi ler Henri Bergson, foi ler as pessoas que Freud tinha lido para escrever o X. E agora você falando do X, como isso ficou como herança, né? E tem uma frase do Goethe que Freud cita, que eu gosto muito, que é: Filhos, conquista para fazê-lo teu aquilo que herdaste dos teus pais. É linda essa frase. Então, talvez o Cláudio tenha assistido essa aula em 1900 em Iraci de Almeida, que eu dei uma aula na Escola de Psicanálise de Niterói, que não existe mais, sobre o xiste. As aulas seriam sobre as formações do inconsciente. Quem quer dar o quê? Eram uns cinco ali, assim, queria distribuir as formações do inconsciente. Eu falei, eu quero dar o X. Não, não, eu quero dar essa aula. E quando eu dei a aula, eu zerei. Falei, vou. Cumprir a dívida, está aqui pago, não vou escrever o seu livro, e está aqui pago é, essa herança. E eu começo a aula como, como isso aqui, ó, a condensação máxima do xiste. É isso. Ó, demorei um pouco para entender, mas é isso, né? Acho que É isso. fez o efeito.
Esse 1900 era Cid Almeida. E dei um outro exemplo também, que era bem legal. Mas, enfim, vamos lá, Tereza. Na linha do que Marcelo vai trazendo, aqui nesse texto, ele fala do significante cada vez mais puro. Logo que eu li, eu falei, que significante seria esse cada vez mais puro? Aí pensei, um significante é aquilo que representa o sujeito para o significante, ou seja, ele nunca é puro, ele está sempre remetido a um outro, né? Aí, quando o Marcelo fala isso, que o Lacan fala, fala, fala e não diz, eu acho que o seminário em que ele mais fala e não diz nada é no ato psicanalítico, que é um seminário que a gente fica curiosíssimo para saber o que é esse tal de ato psicanalítico, e ele fala, 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 não diz nada. Aí eu penso assim, que o Lacan não podia falar, o Marcelo, minha resposta para você, porque não tem significante puro, não existe significante puro. E é por isso que eu acho que ele parte da teoria do o consciente estruturado como uma linguagem para o grafo, e ele dizem, né, quem estava nos seminários dele lá, que no final ele só desenha, quase não fala, e resmunga, e depois ele parte para o toro. E no toro, ele já não está mais tratando nem de grafo, nem da linha do grafo, ele está Ah, porque ele tratando. estava velhinho já também, Tereza. Ele não aguentava mais falar Ah, nada. não, pô, tudo bem, é uma hipótese. Estava lá lalando. Também o cara já estava Resmungando, velhinho, não resmungando. aguentava mais falar, inventou o touro, ficou toreando o touro. Pois é, Também não, tem isso. tá aí. Eu falei, ele está resmungando, ele começou a resmungar. Era um resmungão. Mas eu pergunto a você e a todos aqui: existe significante puro? Para mim, significante puro é o traço. Porque se é significante, não pode ser puro, ele tem que remeter um outro. Aqui as minhas maluquices, desculpe. Claro. Para que não seja vã nossa O, caçada, nós analistas, convém reduzir tudo à função de corte no discurso, sendo o mais forte aquele que serve de barra entre o significante e o significado. Ali se surpreende o sujeito que nos interessa, pois, ao se vincular à significação, ele no mesmo barco que o pré-consciente, pelo que chegaríamos ao paradoxo de conceber que o discurso na sessão analítica só tem valor por tropeçar ou até se interromper, como se a própria sessão não se instituísse como ruptura no discurso falso. Digamos, naquilo que o discurso realiza ao se esvaziar como fala, ao não ser mais do que a moeda de efígie, desgastada de que fala Mallarmé, passada de mão em mão em silêncio. Esse corte da cadeia significante é único para verificar a estrutura do sujeito como descontinuidade no real. Se a linguística nos promove o significante, ao ver nele o determinante do significado, a análise revela a verdade dessa relação ao fazer dos furos do sentido os determinantes de seu discurso. Tá vendo? Não era só porque ele era velhinho, não. Não, aqui está em 1960, menina. Não, eu sei, mas eles. Então, não estava velhinho, e ele já está caminhando aí para entrar pelos furos, dizendo que não é Ah, bem não, o real simbólico imaginário ele fala no primeiro seminário. Pois é, mas ele vai privilegiando os furos aqui, o cara. Ele já está privilegiando os furos. Mas tá desde, isso é desde o primeiro. Não que não deixe de ser imaginário e simbólico, porque não é disso que se trata. Mas O furo é no real. Aqui há não uma é. pregnância do furo do real. Pois é. Aqui não é, não. É, bom, aqui ele fala do Vou preconceito. esvar. Ali se surpreende o sujeito que nos interessa, pois ao se vincular à significação, ele no mesmo barco que o pré-consciente. O pré-consciente é, quase não é dado o real valor que ele precisa ser dado. É no seminário sobre a identificação que Lacan vai dizer que a identificação é exatamente um fenômeno do pré-consciente. Não é nem do inconsciente e nem do consciente.
a identificação, esse traço unário, é do pré-consciente. É ali, nas franjas, né, entre o indizível do inconsciente e o passível de ser dito, que surge algo como um traço, Einzigerzug, né, o pré-consciente. Então, é por essa via que se cumpre o imperativo que Freud leva ao sublime da sentenciosidade pré-socrática. Wo es wahr soll ich werden, que mais uma vez comentamos e que logo faremos compreender de outra maneira. Conectando-os com o passo em sua gramática. Lá onde isso foi, o que significa? Se fosse apenas isso que tivesse sido no auristo, como lá chegar justamente ali para me fazer ser, ao enunciá-lo agora? Mas o francês diz, là où c'était, servimos-nos do benefício que ele nos oferece de um imperfeito claro. Lá onde isso era, estava no instante exato. Lá onde isso era, estava um pouquinho entre a extinção que ainda brilha e a eclosão que tropeça. Eu posso vir a sê-lo por desaparecer de meu dito. Enunciação que se denuncia enunciado, que renuncia a si mesmo. Ignorância que se dissipa, oportunidade que se perde. Que resta aqui senão o vestígio do que é realmente preciso que exista para cair do ser? Um sonho narrado por Freud em seu artigo Formulações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico fornece-nos ligado ao patético em que se apoia a figura de um pai defunto, por ser ali a de um fantasma frase. Ele não sabia o que estava morto. Essa frase ele vai retomar inúmeras vezes no seminário 6. Ele não sabia que estava morto. Essa frase do Freud, Wo es wahr soll ich werden, é a última frase do texto Feminilidade antes dele escrever Angústia nas novas conferências introdutórias. E essa frase diz respeito à construção o Zuiderzee, a barragem do Zuiderzee, Sim. na Holanda, onde morreram milhões de pessoas, milhares de pessoas, na construção dessa barragem, que era um esforço titânico, porque o mar sempre, né, na Holanda, vocês sabem, a Holanda é mais baixa do que o mar, né? Então tinha que se construir represas para sobreviver, para as pessoas poderem plantar, para as pessoas, enfim. E a construção do Zuiderzee, né, que é essa barragem, é algo que que o Freud se refere assim, né? Lá onde estava o isso, deve o eu advir. Ali onde estava essa tormenta, né, do mar, deve esse eu advir aí, esse sujeito advir. Semana que vem, Freud, tá bom? Além do princípio do prazer. E aí a gente retoma a pulsão de morte aí, para alinhavar um pouco com isso que a gente está trabalhando aqui. Só uma coisa, enfim, que eu fiquei esse tempo todo, desde que a gente começou a ler esse trecho, voltando a isso, pesquisando mais coisas, na hora que o Lacan fala um pouco mais em cima, né, que isso designa, né, eu quero dizer que designa o jeito de enunciação, mas não significa, tem uma coisa estilística, as coisas na brincadeira do Lacan, que designa, tem um signo dentro, né, esse designar, né, e o de normalmente no francês é o avesso, né, tipo de faire, né, desfazer, não sei o que é o português, mas esse de não é de prefixo, né, do próprio latim, mas tem uma coisa estilística, Bruno, ele não como é que fala? Não significa, não dá um significado, mas designa. E o signo, ele é esse elemento mais basilar na linguística do Saussure, que ele é quase essa moeda
cujas duas faces são significante e significado, né? Então, tem uma brincadeira das coisas do signo, né? E isso desse shifter que eu fiquei pensando, assim, eu não tenho essa formação no Jacobson, né? Mas isso do tentar pegar, né, esse sujeito do discurso, as coisas meio cambiantes, tem uma frase, enfim, não tem a ver com Lacan, mas é do Heráclito, que é um fragmento, né? O oráculo não diz nem esconde, não revela nem oculta, mas assinala, dá sinais. Então, eu fiquei pegando esse designar, gente, né, dar signos nesse bruxuleante do dar sinais, né? Enfim. É legal isso, Zé, muito bom mesmo. O Lacan, no início, falava na questão do signo, do designa. Muito bom essa anotação que você trouxe, me faz pensar em muita coisa. Né, como aquilo que representa algo para alguém, né, o signo. Mas depois, no final do seu ensino, ele vai falar do signo como signo de gozo na letra, no corpo. Isso é uma história para frente. Tchau, gente. Um abraço para vocês. Até semana que vem. Tchau. Obrigada, Carlos. Tchau, um Obrigada, abraço. Carlos.